São os exercícios que passei na aula passada, da página 209, do tópico para casa. E no número 1 fala que o gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas, sendo elas A, B e C, nos anos de 2013 e 2014, certo? Aí quer saber qual a alternativa correta. Então, observando o lucro, na letra A diz que A teve um crescimento maior do que C. Então, olhamos para o A aqui no gráfico. Em 2013, ela tinha 500 milhares de reais, certo? E em 2014, ela teve uma queda de 500, passou para 400. Então, já vimos que A não teve nenhum crescimento, e sim decrescimento. Então, a letra A é incorreta. Na letra B diz que C teve um crescimento maior do que B. Então, vamos ver C. Em 2013 era 100 e em 2014 passou a ser 300. Então, podemos perceber que C teve um crescimento grande, de 100 para 300, ou seja, de 200 reais, milhares de reais. E B, em 2013 era 300 e passou para 400. Então, podemos perceber que B teve um aumento de 100 e C teve um aumento de 200. Então, certamente C teve um crescimento maior do que B. Então, a resposta correta seria a letra B. No número 2, ainda na página 209, diz que São José havia X professores na década de 90. Esse total, 20% ensinavam matemática e outros 28 professores ensinavam as outras disciplinas. Considerando E igual à equação que representa este problema e M o número de professores de matemática, é correto afirmar que. Então, temos que X é o total dos professores, certo? E 20% ensinavam matemática. Vamos transformar esse número, basta dividirmos por 100, que passa a ser 0,2, certo? Por 20 dividido por 100 é 0,2. Então, 0,2 ensinavam matemática e outros 28 professores ensinavam as outras disciplinas. Então, queremos saber a equação que representa esse problema, certo? É igual. Então, como temos que X é o total dos professores e temos que 0,2 ensinavam matemática, não sabemos exatamente qual a quantidade que ensinava matemática. Então, 0,2 vezes o total dos professores, que é X, mais os 28 professores que ensinavam outras disciplinas, né? 28, igual ao total, certo? Isso tudo é igual ao total, que é X. Então, essa seria a minha equação. Agora, vamos responder, né, resolver essa equação. 0,2x. Temos aqui ó, o x, passamos ele para esse membro. Como está positivo aqui, vem para cá negativo, menos x, igual a. Temos o mais 28 aqui, mas passamos ele para o segundo membro. Então, menos 28, certo? 0,2x menos x é igual a menos 0,8x. Como temos aqui só o x, então é a mesma coisa que ser 1 vezes x, certo? 0,8x menos 28. Nosso primeiro membro, ele está negativo. Então, vamos multiplicar ele por menos 1, certo? Logicamente, também multiplicamos o segundo. Então, tudo que está negativo passa a ser positivo e tudo que está positivo passa a ser negativo. Então, temos que os dois é negativo, então os dois ficam positivos. Então, temos que x é igual a 28 dividido por 0,8. Certo?
E fazendo essa divisão, temos como resultado 35. Então, eu descobri o x, meu x é igual a 35. Então, a minha quantidade total de professores é igual a 35. Mas, na pergunta, quer saber o número de professores de matemática. Então, eu sei que o número que representa os professores de matemática é 0,2 vezes x. Então, 0,2 vezes x, que é 35. 0,2 vezes 35. Se fizermos essa multiplicação, teremos como resultado 7. Então, eu tenho a minha equação e tenho o M, que é o número de professores de matemática. Então, a letra que representa é a letra B. Ó, a equação é igual a 0,2x mais 28 igual a x. E o M é igual a 7 professores, então a letra correta é a letra B, certo? No número 3, já na página 210, do tópico para casa ainda, fala de um economista que observa os lucros das empresas A e B do primeiro ao quarto mês de atividades e chega à conclusão que, para este período, as equações que relacionam o lucro em reais e o tempo em meses são LA de T é igual a 3T menos 1 e LB de T é igual a 2T mais 9. Então, são essas equações que representam, certo? Considerando-se que essas equações também são válidas para o período do 5º ao 24º mês de atividade, o mês em que as empresas terão o mesmo lucro será o... Então, para a gente saber qual será o mês que as duas terão o mesmo lucro, basta igualar uma a outra, certo? Então, eu tenho que LA de T é 3T menos 1, 3T menos 1, igual a... Eu tenho que LB de T é 2T mais 9. 2T mais 9, certo? 3T, vou passar o 2T para esse mesmo. Tá positivo aqui, então vem para cá negativo, menos 2T. Aí tenho que é igual a mais 9, tenho menos 1, passa para cá positivo, mais 1. Certo? 3T menos 2T é igual a T. E 9 mais 1 é igual a 10. Então, T, que é o tempo, é igual a 10. Então, o mês que as empresas terão o mesmo lucro será o 10º mês. Então, a resposta correta é a letra D, certo? Número 4, fala de duas empresas, né? A Viagem Bem, que é uma empresa de aluguel de veículos de passeio, que cobra uma tarifa diária de R$160, ou seja, essa tarifa é fixa, mais R$1,50 por quilômetro percorrido, em carros de categoria A. E a outra empresa é a Alucar. Ela cobra uma tarifa diária de R$146, mais R$2 por quilômetro percorrido, para a mesma categoria de carro, certo? Então, vamos representar essas funções, certo? A primeira função, que é a da empresa Viagem Bem, eu vou chamar de f de x, que vai ser igual a... não sabemos o quantos quilômetros percorridos, né? Isso, então, vamos chamar os quilômetros percorridos de x. E sabemos que a empresa Viagem Bem, ela cobra 1,50 por quilômetro percorrido. Então, vai ser 1,50 vezes o quilômetro percorrido, que no caso é x. Mais a taxa fixa, taxa diária, que é 160. Certo? Então, essa é a função da empresa Viagem Bem. E da Alucar, vou chamar de g de x, que vai ser igual a... Tenho que... R$2 por quilômetro percorrido, então vai ser 2x,
mais a taxa diária, que é 146. Certo? Então, eu tenho aqui as minhas duas funções que representam as duas empresas. Na letra A, está pedindo para representar graficamente em um mesmo plano cartesiano, ou seja, para construir um gráfico, onde as funções que determinam as tarifas diárias cobradas pelas duas empresas de carros da categoria A, que percorrem no máximo 70 km, certo? Então, vamos construir esse gráfico. Temos Y e X. X corresponde aos quilômetros percorridos e Y as tarifas, certo? Como diz aqui, é 70, né? Isto. Então, e aqui temos o 160 e 146. Certo? Podemos perceber como o x é 70 se substituirmos na função, no lugar de x, 1,50 vezes x, que é 70, né? 1,50 vezes 70 é igual a 105. E 105 mais 160 tem como resultado 265. Então, na função da empresa Viagem Bem tem como resultado 265, certo? E na outra empresa, que é 2 vezes o x, que é o 70, que dá 140, e 140 mais 146 tem como resultado 286, certo? Então, vocês podem perceber que a empresa Alucar tem um valor maior. Então, vamos representar aqui no nosso gráfico. 146 vem até o topo. E a 160 vem até o topo, certo? Então, elas vão estar num pontinho aqui, onde elas se intersectam. Meu gráfico não tá lá essas coisas, porque realmente aqui no notebook eu não tenho muita prática de mexer. Peço até desculpa a vocês pela letra e pelos desenhos também. E o gráfico é basicamente esse, certo? Então, na letra B, está pedindo para determinar a quantidade de quilômetros percorridos para a qual o valor cobrado é o mesmo. Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados, certo? Então, eu vou igualar uma a outra. Tenho que 2x mais 146 é igual a 1,50x, é a mesma coisa que 1,5x, 1,5x mais 160. Então, vou passar os números que acompanham de x para o lado esquerdo e os números que não tem letra para o lado direito, certo? Então, 2x continua aqui no lado esquerdo, mais, no caso aqui é menos, né? Porque 1,5 está positivo, quando passa para cá fica negativo, menos 1,5x igual a 150, continua como está, menos, né, porque o 146 vai passar para cá, negativo, 146. Então, eu tenho que 2x menos 1,5
2x menos 1,5x é igual a 0,5, certo? 0,5x. E 160 menos 146 é 14. X vai ser igual a 14 dividido por 0,5, que vamos ter como resultado 28, certo? Então, temos aqui 28 quilômetros. No número 5, diz que uma pessoa compra um terreno de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura e ela deseja construir uma casa e estabelece ao arquiteto contratado pelo projeto de certas condições. A primeira é que a área destinada ao lazer deve ter 200 metros quadrados. A segunda, a área interna da casa, mas a área de lazer deve ultrapassar 50% da área total do terreno. E a terceira é que o custo da construção da casa deve ser menor que 450 mil, certo? Sabendo que o metro quadrado construído custa 1.500, a área interna da casa que o arquiteto irá projetar será. Então, antes de tudo, vamos saber quantos metros tem um terreno, né? Tem 40 metros de comprimento e 20 de largura. Então, 40 vezes 20, temos como resultado 800. Então, sabemos que o terreno ao todo tem 800 metros, certo? Então, eu tenho que a área da casa é igual a x. E tenho que a área do terreno é igual a 800 metros quadrados, certo? Então, observem aqui, a área interna da casa mais a área de lazer devem ultrapassar 50% da área total do terreno. Sabendo que 200 metros quadrados já é área de lazer, então a área da casa tem que ser maior que 200 metros quadrados, certo? E o preço da construção tem que ser no máximo 400 mil reais e cada metro quadrado custa 1.500 reais, certo? Então, temos que a área do terreno é igual a 800 e temos que 50% vezes a área do terreno, eu vou chamar de AT, é igual a... Como sabemos que a área do terreno é 800, então 50% de 800 é igual a 400, certo? Então, temos que x, que é a área da casa, x, mais 200, que é a área destinada aqui, do lazer que deve ter, é maior do que 400. E temos que 1.500, que é o valor de cada metro quadrado construído, 1.500x é menor do que 450 mil. 450 mil. Então, temos aqui um sistema, certo? Então, aqui, no primeiro sistema, podemos resolver que x é maior do que 400, né? Aqui tem mais 200, passa para lá negativo. 400 menos 200, então temos que x é maior do que 200. E nesse segundo temos que x é menor do que 450 mil dividido por 1.500, porque no caso aqui tem 1.500x menor do que 450 mil, então vai ficar x é igual a x menor do que 450 mil dividido por 1.500. Então, temos como resultado 300. Então, vocês podem perceber que o meu x, ele é maior do que 200
e menor do que 300. Então, vamos analisar qual a letra que se encaixa isso, certo? Temos que na letra A é entre, no livro de vocês, acho que a questão eu copiei errado aqui, né? No livro de vocês, a letra A é entre 300 metros quadrados e 400 metros quadrados. Na letra B, maior que 400 metros quadrados. Na letra C, entre 200 metros quadrados e 300 metros quadrados. E na letra D, menor que 200 metros quadrados. Então, observe que meu x é maior do que 200 metros quadrados. Então, já eliminamos a letra C e a letra D, certo? E temos que o meu x também é menor do que 300 metros quadrados. Então, a letra B também cancelamos. Sendo assim, a resposta correta é a A, onde x está entre 300 metros quadrados e 400 metros quadrados, certo? Na página 210, na questão para casa ainda. No caso aqui é o número 6 no livro de vocês, né? Está dizendo que no conjunto dos números reais, o conjunto de solução da inequação 9x sobre 3 menos 5x menos 3 sobre 4 é maior do que 1. Quer saber o intervalo? Então, vamos resolver essa inequação. Sobre 3 menos 5x menos 3 dividido por 4. Maior do que 1, certo? Então, temos que tirar um mínimo, e o mínimo de 3 e 4 é 12, certo? 12 maior do que 12. Aí eu faço que o 12 dividido por 3 é igual a 4, e 4 vezes 2x é igual a 8x. Aí, no caso aqui, ó, fazendo o jogo de sinais, né? Fica menos 5x e menos com menos, mais e mais 3, certo? Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. E 3 vezes menos 5x é igual a menos 15x. E 12 dividido por 4 é igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a mais 9. E aqui, 12 vezes 1 é igual a 12, certo? Então, resolvendo isso, temos que 8x menos 15x é igual a menos 7x, no caso, né? Porque o 15x é maior do que o 8x, então vai o sinal dele. Menos 7x maior do que 12 menos 9, que fica como resultado 3, certo? Então, como o número que está com x é negativo, então temos que multiplicar por menos 1. E ao multiplicarmos por menos 1, temos 7x. O sinal da minha equação muda, está maior, então passa a ser menor. E está 3 positivo, passa a ser menos 3. Então, eu tenho que x é menor do que menos 3 sobre 7, certo? Então, a letra certa, a letra correta é a letra B, onde diz que intervalo aberto de menos infinito, vírgula, menos 3 sobre 7. Então, é a letra B no livro de vocês, certo? Na hora de digitar, acho que digitei errado aqui. Então, aqui é o número 6. E vocês olhem no livro de vocês e a resposta correta é a letra B. Certo? Número 7. De acordo com dados da UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a emissão de gases de efeito estufa foi de 45 milhões de toneladas de CO2 em 2005 e 49 milhões de toneladas em 2010. Se as emissões continuarem crescendo no mesmo ritmo atual, a emissão projetada para 2020 é de 58 milhões de toneladas.
Porém, para garantir que a temperatura do planeta não suba mais que 2 graus Celsius até 2020, a meta é reduzir as emissões para 44 bilhões de toneladas. Suponha que a meta estabelecida para 2020 seja atingida e considere que Q e T representam, respectivamente, a quantidade de gás de efeito estufa, no caso Q, e o tempo, que é T. Com T igual a 0 correspondendo a 2010, com T igual a 1 correspondendo a 2011 e assim por diante, certo? Sendo que Q uma função afim de T. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades é, então temos Q de T, certo? A minha função afim é igual a AT mais B, certo? Então, quando T é igual a 0 em 2010, temos Q de 0 é igual a 49, não é isso que diz na questão? Certo? Então, eu tenho que o meu x, no caso aqui o meu t, é 0. E quando o meu x é 0, o meu y, que é o resultado, é 49, certo? Então, eu tenho 0,49. Quando x é 0, y é 49. Porque vocês sabem que isso aqui representa y. E esse t aqui é o meu x, certo? Então, quando Q de 10, eu tenho que é igual a 44, certo? Então, quando o meu x é 10, o meu y é 44. Ok? Então, eu substituindo tenho que y, que é 49, então eu vou substituir aqui, ó, 49 vai ser igual a vezes o meu x, que é o meu t, né? Que aqui é 0. Então, a vezes 0 mais b, certo? Como eu sei que qualquer número ou qualquer letra multiplicado por 0 é 0, então eu tenho que o meu b é igual a 49. B é igual a 49. Certo? E quando o meu y é 44, vai ser igual a vezes o x. Então, quando o meu y é 44, o meu x é 10. Mais b. Mas eu tenho que b é igual a quanto? 49, não é isso? Então, aqui eu tenho 44 é igual a 10a mais 49, certo? Então, eu tenho aqui que 10a é igual a 44 menos 49. Então, eu tenho menos 5. Onde meu a é igual a menos 5 dividido por 10, que é igual a menos 1 sobre 2, certo? Quando ficou menos 5 sobre 10, eu simplifiquei por 5, que fica igual a menos 1 sobre 2. Então, eu sei quem é o meu A e sei quem é o meu B, tá ok? Então, basta substituir. No lugar de A, eu coloco menos 1 meio e no lugar de B, eu coloco 49. Então, eu tenho que Q de T é igual a quem? Menos 1 meio vezes T mais B. B é 49. Então, eu tenho que menos 1 meio de T vezes T mais 49. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, o número 7 também é a letra B, certo?
Aí na página 211, sintetizando a unidade, está pedindo para observar a atenção no mapa esquemático que tem no livro de vocês e completar. Então, o gráfico da função afim é o quê? É uma reta. Então, aqui, no número 1, vocês colocam reta, certo? Reta. São tipos de função afim. É melhor digitar aqui, certo? São tipos de função afim. A função polinomial, ou seja, função de primeiro grau, certo? A função de primeiro grau. E a função linear e a função constante. Então, vocês colocam aí função de primeiro grau, função linear e função constante. No 3 temos que A mede o quanto a função varia. Então, é a taxa de variação. A taxa de variação, certo? No 4, diz que o valor inicial da função é o valor da função para x igual a 0, certo? Ou seja, a origem. No número 5, diz que A permite determinar a raiz de uma função, que no caso é a equação do primeiro grau. Permite determinar a raiz de uma função. No número 6, diz que A permite analisar sinais da função afim. É a inequação do primeiro grau, certo? Então, vocês respondam aí no caderno de vocês, na verdade, corrijam o que vocês fizeram. Se tá certo, ótimo. Se não tá certo, espero que tenham entendido. E eu vou deixar uma revisão para vocês me responderem e me enviarem até segunda-feira, certo? Então, é